Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Supremo Tribunal preso por engano. Lágrimas não salvarão seu destino. Na manhã de 12 de maio, Washington, D.C., parecia despertar sob uma luz pacífica, quase solene. A cidade, ainda silenciosa, era banhada pelo brilho dourado do sol primaveril que se filtrava através da folhagem nascente. Pássaros cantavam timidamente, as calçadas se enchiam lentamente de silhuetas apressadas, e as sirenes dos primeiros veículos de serviço ecoavam ao fundo, como música familiar. Nesse ambiente tranquilo, as altas colunas brancas da Suprema Corte dos Estados Unidos lançavam longas sombras sobre o pátio de mármore. A juíza Eleanor Mitchell, de 54 anos, saía de uma noite intensa de trabalho em seu escritório no terceiro andar, situado no coração da instituição judiciária mais respeitada do país. Ela acabará de passar mais de 12 horas debatendo um caso crucial sobre os direitos civis de comunidades minoritárias no acesso à educação, um caso que provavelmente redefiniria décadas de jurisprudência. Atormentada, mas ainda alerta, Eleanor guardou seus arquivos em uma pasta de couro surrada. O silêncio ainda reinava nos corredores do prédio, mal quebrado pelo som abafado de seus saltos no chão de mármore. Ela cumprimentou discretamente os dois guardas na entrada, que conhecia pelos primeiros nomes, antes de atravessar as pesadas portas de madeira entalhada do tribunal. Sua figura, ereta e digna, contrastava com o sutil cansaço em seu rosto. Mas assim que ela pôs os pés no primeiro degrau do pátio, a calma se estilhaçou como uma janela quebrada. Um SUV preto sem identificação acelerou, freando bruscamente ao pé da escada. 3 homens à paisana, visivelmente tensos, saltaram do veículo. Seus movimentos eram rápidos, desordenados, como se estivessem em uma intervenção precipitada. Eles se dirigiram direto para ela, antes que ela tivesse tempo de reagir. Eleanor Mitchell? Perguntou um deles, tirando as algemas. Sim, sou a juíza Mitchell, respondeu ela, confusa. Por que essa pergunta? E a senhora está presa. As palavras soaram como uma frase absurda. Eleanor hesitou por um instante, pensando que fosse uma câmera escondida ou um mal-entendido ridículo. Mas aquilo não era um jogo. Antes que ela pudesse protestar, um dos homens agarrou seus pulsos com fria brutalidade. Ela sentiu o metal das algemas estalar contra sua pele, apertado demais, doloroso. Uma multidão se formou em segundos. Os transeuntes diminuíram o passo, atordoados. Um jovem repórter do WDC Local News, que viera cobrir uma conferência jurídica, reconheceu instantaneamente o juiz. Mas, é Eleanor Mitchell. O que está acontecendo? Ela gaguejou, a câmera já focada na cena. O juiz tentou manter a calma apesar do caos crescente. Acredito que há um erro. Sou ministro do Supremo Tribunal Federal. Peço que reveja imediatamente o seu mandato. Mas nenhum dos policiais respondeu. Um deles, com os olhos grudados no celular, verificava um documento mal impresso e borrado contendo um nome e uma data aproximada de nascimento. Só isso. Já tinha sido suficiente. Poucas horas antes, um mandado de prisão federal havia circulado pela rede policial interna. O nome, E. Mitchell, constava na lista de suspeitos procurados em um importante caso de fraude financeira internacional envolvendo transferências de dinheiro entre os Estados Unidos, o Panamá e as Ilhas Cayman. O verdadeiro alvo era uma mulher chamada Helena M. Mitchell, ex-banqueira que se tornou corretora imobiliária e que era procurada há vários meses. Mas no estresse e no desejo de entregar resultados concretos à hierarquia, a polícia não se deu ao trabalho de cruzar dados essenciais, local de residência, idade, foto de identidade ou mesmo número do seguro social. O software de busca automatizado retornou o nome e Mitchell domiciliado em Washington, e a equipe se apressou. Foi um erro grosseiro, mas ninguém percebeu. E quando um dos policiais questionou se poderia ser o juiz Mitchell da Suprema Corte, a resposta foi simplesmente: não importa qual seja o título dele. Se o nome dele estiver na lista, nós o chamaremos. As câmeras estavam filmando. Fotos já circulavam no Twitter, TikTok e Facebook. A juíza Mitchell, algemada, estoica, mas visivelmente ferida, estava se tornando um símbolo de humilhação pública em tempo real. Seu rosto refletia incompreensão, medo reprimido e raiva profunda e reprimida. Ela não era mais a mulher respeitada recebida de pé nos tribunais. Ela se tornará, por um momento trágico, apenas mais um em um processo apressado. O sistema judiciário, ao qual ela servirá com tanta dedicação, a esquecer em uma fração de segundo.
E enquanto a van a levava para uma delegacia de polícia do Distrito Norte, a nação inteira logo descobriria o que significa quando o sistema sai dos trilhos. Ao chegar à delegacia de polícia do Distrito Metropolitano Norte, Eleanor Mitchell foi conduzida por um corredor escuro com piso frio e paredes cobertas de cartazes desbotados que lembravam as pessoas dos direitos dos presos. Ela foi silenciosamente despojada de seus pertences pessoais, relógio, celular, seu distintivo oficial da Suprema Corte, como se fosse uma criminosa comum, sem consideração por seu status, sua origem ou sua humanidade. Os policiais presentes, embora alguns a reconhecessem apenas olhando para ela, evitavam cuidadosamente o contato visual. O peso do desconforto era palpável, mas ninguém ousou intervir. O protocolo, por mais absurdo que fosse, tinha que ser seguido. Ela foi colocada em uma pequena cela de concreto, mal iluminada, com paredes opacas e um simples banco de metal preso à parede. A porta se fechou com força, deixando para trás uma mulher destruída, congelada em um mundo cujas regras ela conhecia todos os dias, mas que agora estava descobrindo do outro lado. Ela estava sentada ali em silêncio, com as mãos entrelaçadas entre os joelhos. Seus óculos haviam sumido, seus olhos estavam vermelhos, não de cansaço, mas pelo acúmulo de humilhação, choque e profunda incompreensão. Como isso pôde acontecer? Ela dedicou toda a sua vida a defender a Constituição, a manter o Estado de Direito, a denunciar abusos, e ali estava ela, arrastada como uma estranha, trancada sem explicação, sem um mandato claro, sem que ninguém se dignasse a verificar sua identidade. Foi então que as lágrimas vieram. Não soluços altos, mas lágrimas silenciosas, lentas e amargas, carregadas de dignidade ferida. Não era medo, não era vergonha. Era pura injustiça, do tipo que ela sempre lutou pelos outros, mas nunca imaginou que teria que vivenciar. Ela chorou pelo sistema que acreditava ser justo. Ela chorou pela sua fé traída, porque ela sabia que as câmeras não haviam perdido nada, que a imagem de sua prisão, as algemas, o olhar congelado, suas vestes de juiz ainda visíveis, já estava passando em todas as telas. Ela sabia que rumores precederiam explicações. E que mesmo que fosse encoberto, a mancha ainda estaria lá, indelével na mente do público. Enquanto isso, a vários quilômetros de distância, seu marido, David Mitchell, estava terminando uma reunião com um grupo de advogados de direitos constitucionais quando recebeu uma ligação assustadora de um colega. David e sua esposa, Eleanor, acabou de ser presa. Está em todo lugar. Você precisa ver isso. Ele ligou o celular imediatamente. As redes sociais fervilhavam. As emissoras de televisão reprisavam imagens da prisão. Alguns programas matinais já falavam sobre possível envolvimento em fraude. Outros se perguntavam se ela teria sido alvo de uma manobra política. David empalideceu. Seu coração disparou. Mas ele não perdeu um segundo. É um erro, disse ele com frieza contida. Um erro monumental. Advogado renomado e estrategista astuto, David Mitchell não era apenas seu marido. Era seu aliado mais leal, seu baluarte. Desde os primeiros minutos, ele entrou em modo de combate. Fez mais de 10 ligações em menos de uma hora. Ele contatou os mais altos magistrados, jornalistas que ele sabia serem honestos, ex-colegas que se tornaram senadores e até mesmo o procurador-geral dos Estados Unidos. Em seguida, ele convocou uma coletiva de imprensa improvisada nos degraus do prédio federal, onde declarou em voz clara, com o maxilar cerrado: "O que aconteceu esta manhã é um sério ataque à integridade do nosso sistema de justiça. Minha esposa nunca infringiu a lei. Ela é vítima de uma confusão inaceitável. Não permitirei que seu nome seja manchado sem tomarmos providências. A verdade virá à tona. E será um golpe duro." A mídia repercutiu suas palavras. O tom estava dado. Este assunto não seria enterrado. David Mitchell tinha acabado de lançar uma contraofensiva midiática e jurídica, determinado a limpar o nome da mulher que amava, mas também a expor as falhas de um sistema que ambos acreditavam servir e proteger. Nos dias que se seguiram à prisão de Eleanor Mitchell, a indignação aumentou em todo o país. Jornais publicaram furiosos as manchetes: "Um juiz da Suprema Corte preso por engano. Um escândalo que abala a justiça americana. Quando o sistema esquece aqueles que o defendem. A juíza Eleanor Mitchell é vítima de uma máquina policial mal lubrificada." Sob pressão política e da mídia, o Departamento de Justiça foi forçado a iniciar uma investigação interna acelerada, liderada por uma comissão conjunta composta por promotores federais, especialistas em procedimentos legais e funcionários da Suprema Corte. Em menos de 48 horas, os primeiros elementos revelaram uma verdade perturbadora.
A prisão de Eleanor Mitchell foi baseada em uma série de graves negligências administrativas. A confusão inicial surgiu de um homônimo. Uma certa Helena Mira Mitchell, já conhecida dos serviços de inteligência financeira, era alvo de um mandado de prisão emitido por uma unidade antifraude. No entanto, no banco de dados de prisões urgentes, seu nome havia sido digitado incorretamente, tornou-se simplesmente E. Mitchell. Pior ainda, os protocolos de verificação cruzada entre o sistema judiciário, a Polícia Metropolitana e os serviços federais falharam. Nenhuma validação de identidade foi exigida para que o mandado pudesse ser executado. O relatório tornado público foi contundente. Revelou falhas crônicas de coordenação, autoridade sob pressão e uma cultura de urgência que favorecia ações precipitadas em detrimento do rigor jurídico. Diante do clamor, o chefe da Polícia Metropolitana de Washington, D.C., comissário Alan Graves, fez uma declaração pública solene. Filmado ao vivo da escadaria da Delegacia Central, ele leu um discurso claramente escrito às pressas, com um olhar incerto e a voz tensa. Em nome de toda a força policial, apresento minhas sinceras desculpas à juíza Eleanor Mitchell. Esta prisão foi resultado de um lamentável erro administrativo. Reconhecemos nossa responsabilidade e estamos comprometidos em reformular nossos procedimentos para lidar com mandados de prisão urgentes. Mas já era tarde demais. Apesar do pedido oficial de desculpas, Eleanor Mitchell sabia que algo irreversível havia acontecido. Sua dignidade pessoal não só fora ferida, como a percepção pública de sua pessoa e de sua integridade também fora prejudicada. Nas redes sociais, os comentários se dividiram. A maioria a apoiou fortemente, mas um segmento cínico ou mal informado da população continuou a insinuar: não se prende um juiz sem motivo. E se ela realmente tiver algo a esconder? Vídeos de sua prisão, filmados de vários ângulos, continuaram a circular. Alguns foram reutilizados e transformados em memes, uma prova amarga de que na era digital, as imagens sempre precedem a verdade. Mas Eleanor se recusou a ser esmagada pelo escândalo. O choque foi imenso, mas não abalou sua fé na justiça. Muito pelo contrário, na verdade. Poucas semanas após sua prisão, a Suprema Corte realizou sua primeira sessão. Eleanor Mitchell, de pé e vestida com sua toga preta, retornou ao tribunal. O tribunal estava lotado, com câmeras focadas nela. Alguns juízes, comovidos, permaneceram discretamente em pé quando ela entrou. Antes da abertura oficial dos trabalhos, ela discursou. Seu discurso simples, porém impactante, foi transmitido ao vivo pelos principais canais de TV do país. O que vivi nas últimas semanas me afetou profundamente. Não como magistrado, mas como cidadão. Este erro que me atingiu reflete as imperfeições sistêmicas que ignoramos por muito tempo. A justiça não pode ignorar suas próprias falhas. Ela não deve apenas proteger, mas também corrigir a si mesma. Se um juiz da Suprema Corte pode ser preso sem ter sua identidade verificada, o que dizer dos milhares de cidadãos invisíveis que não têm nome nem voz, nem câmera para testemunhar sua inocência? Este discurso teve o efeito de um eletrochoque. As redes sociais se inflamaram, desta vez em uma onda de união. A hashtag Justiça para Todos viralizou. Faculdades de direito o convidaram para falar. Organizações ativistas o procuraram. A mídia mancheteou: Eleanor Mitchell, de vítima à voz da reforma. Eleanor lançou então uma campanha nacional para reformar a coordenação entre a polícia e o judiciário. Batizada de Protocolo 88, em homenagem ao ano em que foi nomeada pela primeira vez para o Tribunal Federal, a iniciativa propunha: item, verificação biométrica obrigatória antes de qualquer mandado de prisão. Item, a criação de uma célula independente de revisão judicial. Item, treinamento obrigatório para agentes sobre os riscos associados a erros e vieses de identidade inconsciente. Ela discursou no Congresso. Proferiu discursos em Harvard e Columbia Morehouse. Transformou sua dor em combustível político. As lágrimas que Eleanor Mitchell derramou em sua cela naquela manhã não eram sinais de fraqueza, mas as primeiras gotas de uma inundação que limparia as fundações enferrujadas do sistema. O que poderia tê-la extinguido, quebrado, humilhado para sempre, tornou-se o ponto de partida de uma luta mais ampla, mais nobre, mais universal. Ela não lutava mais apenas pelos direitos civis, mas pela dignidade de cada indivíduo diante da máquina judiciária. E agora, sempre que o nome Eleanor Mitchell era mencionado, não era mais a imagem de uma mulher algemada que era vista, mas a de uma juíza de pé indomável, diante de seu país,